Olá, estudantes, tudo bem? Espero que estejam se adaptando nessa plataforma nova, todos nós estamos, né? Às vezes é um pouco mais difícil, às vezes é um pouco mais fácil. E estamos juntos, né? Enfrentando esse desafio e ao mesmo tempo aproveitando essas oportunidades que são colocadas à nossa frente para a gente crescer, para a gente avançar. O tema da nossa aula dessa semana é a sociedade dentro e fora de você. Então, a ideia é a gente refletir um pouquinho sobre como que a gente se torna quem a gente é. Como que os valores, as regras, as normas sociais, o entendimento, a linguagem, que é compartilhado por tantas pessoas, entra na gente e forma parte de quem a gente é e a gente se torna membro dessa sociedade, contribuindo para o seu funcionamento, contribuindo para a sua existência, para a sua permanência, gerando coesão, gerando entendimento. Então, assim a gente se apoia, se fortalece. Como que isso é possível, né? Então, a gente vai refletir um pouquinho sobre essa ideia. Será que o mundo era uma peça de teatro que já existia com as suas instituições, como a família, a escola, sei lá, as igrejas, o Estado, outras instituições, outros movimentos sociais, o mundo já existia e você nasceu, caiu nessa peça de teatro e tem que fazer parte dela, tem que se adaptar e funcionar, aprender a fala, aprender as suas normas, seus valores, se comportar de uma maneira que seja coerente com essa realidade. E aí você não tem espaço para mais nada, não tem espaço para ser quem você é, liberar o seu interior, liberar a sua realidade mais íntima. Será que é assim? Ou será que as escolhas individuais, os nossos vontades, as nossas demandas, e cada um é livre para fazer o que quiser e para se movimentar e para criar e para transformar e não tem muita internalização desse processo todo externo que está fora e a gente é livre para fazer tudo? Será que é assim? Talvez nem 8 nem 80, né? Talvez nem seja, a gente seja totalmente solto e podendo fazer todas as escolhas possíveis, e também a gente não está tão assim engendrado numa história, num filme que já tem um roteiro pronto e e a gente está preso nessa história e não tem muitas possibilidades de mudar o final. Então, para refletir um pouco sobre isso, tem esse conceito chamado fato social, que é um conceito importante, esse introdutório, clássico, da sociologia, cunhado pelo Durkheim, que ele vai falar um pouco isso, sabe? Que essas normas, essas regras, esses valores externos existentes, eles têm essa força exterior, coletiva, que todo mundo entende, e entra dentro da gente e faz com que a gente funcione de acordo com essa coletividade. Mas também, quando alguém vai contra essas colocações existentes, essas normas, ela pode sofrer sanção, pode sofrer um tipo de pressão para você voltar, uma coerção para você voltar a funcionar dentro do padrão. Por exemplo, essa coerção poderia ser um riso, que você aparece na escola com uma roupa que é totalmente fora da realidade, do fato social, do uniforme ou do padrão de que um estudante se veste. Você chega na escola vestido de, sei lá, roupa de noiva ou de, sei lá, terno e gravata. Vão te olhar e vão rir. Isso é um tipo de coerção. Que também pode ser desse tipo, entre aspas, mais leve, desde o riso, que às vezes não é tão leve assim, né? Pode ser um bullying, pode ser uma coisa meio punk. Até multa, prisão, outras coisas mais graves. Que a gente sabe que existe na sociedade. Quando alguém tenta mudar o padrão, ser diferente, sofre. Mas também a gente pode refletir e pensar um pouquinho, será que é só isso? Será que a gente só recebe essas pressões externas e a gente não contribui para nada, para o mundo, não contribui para nenhuma transformação, para mudança do nada? Será que é só permanência? Será que não existe nenhum tipo de transformação do qual a gente faz parte, do qual a gente participa? Vamos de novo na balança, nem 8, nem 80, né? O mundo se transforma o tempo todo e os indivíduos estão aí
para se colocar, para falar, para perceber as incoerências, para perceber as injustiças e mudar. Por exemplo, 100 anos atrás, 140, 120 anos atrás, as mulheres não votavam, as mulheres não tinham espaço no mercado de trabalho, não podiam falar, não podiam estudar, falar em espaços públicos, né? Não podiam estudar. Não de forma natural, de forma regular, incentivada pela sociedade, como é hoje. Hoje as mulheres são incentivadas a estudar, você vai para a escola, para o trabalho, entra no ônibus, na biblioteca, tem às vezes mais mulheres que homens nesses espaços, né? Que nem sempre foi o caso. Então as mulheres tiveram que lutar muito, brigar e enfrentar essa coerção externa para que as coisas se transformassem. E ainda enfrentamos e ainda lutamos para essa transformação, para que exista mais igualdade, justiça, equidade para todas as pessoas, independente do gênero, independente de qualquer coisa. Então, isso é uma coisa importante de saber, que nós podemos mudar o mundo. Se a gente vê uma coisa que está ruim, a gente tem espaço de transformação. Agora tem que saber que não é fácil, né? Que vão haver pressões externas para que a manutenção fique. Outro conceito importante para a gente refletir nessa aula sobre a sociedade fora e dentro da gente é o conceito de identidade, que é um conceito lindo, que eu amo, gente. Vamos pensar sempre sobre identidade, é uma coisa maravilhosa. E identidade, no sentido que a gente está aqui tratando, não é aquela carteirinha que o governo te dá com número, não. Identidade é você poder responder: quem sou eu? Quem sou eu nesse mundo? Como que eu me coloco? Como que eu penso? Como que eu vejo? Qual a minha cultura? Qual o meu lugar? E isso não está pronto, né? A gente está sempre em construção da nossa identidade. E tem um processo gêmeo, duplo, né? Que é o processo de socialização, que é construção dessa identidade. Então, que a gente passa por esse processo de socialização o tempo todo, todos os espaços que a gente vai, a gente está formando quem a gente é. Quando a gente é criança ou jovem, como vocês, assim, mas na tenra idade, esse processo de socialização é chamado de socialização primária, que você está na escola, na família, na comunidade, que te acolhe, que que são relações sociais mais afetivas e formam um fundo, assim, formam o âmago de quem a gente é. É uma construção forte. Já o processo de socialização secundário é aquele que a gente passa já no mundo do trabalho, quando a gente já é adulto, onde as relações sociais não são assim tão eternas, tão perenes, mas são relações mais racionais, mas que também são importantes. Formam a identidade, por exemplo, para eu poder responder: eu sou professora. Formam a identidade das pessoas para ela poder dizer: eu sou camponês. Camponês talvez é um pouco mais profundo, né? Já começa mais de antes, mas posso responder: eu sou médico, eu sou advogado, eu sou pedreiro, eu sou empregada doméstica, eu sou todas as diversas possibilidades de trabalho existentes. Então, são relações mais não são tão duradouras, e por isso já é um processo onde sua identidade inicial já está formada e você constrói em cima disso. Então, para pensar a nossa identidade, a gente tem e pensar a identidade é a mesma coisa que responder essa pergunta: quem sou eu? Será que a gente pode pensar um pouco sobre isso? Então, por exemplo, eu responderia: eu sou mulher, eu sou professora, eu sou mãe. São identidades que eu tenho e significam valores, significam papéis, significam responsabilidades, significam visões de mundo, formas com que eu vou enxergar a realidade. Seria diferente, por exemplo, se eu respondesse: eu sou homem, eu sou idoso, eu sou negro, eu sou, sei lá, um advogado. Imagina uma pessoa nesse outro perfil, nessa outra identidade, totalmente diferente de mim. Então, isso é importante a gente refletir, né? Porque isso significa que a gente está tendo visões diferentes, são pessoas que têm entendimentos diferentes do mundo e que se devem se complementar, sempre se complementar. Então, quando a gente pertence a diferentes comunidades, diferentes grupos sociais, e quanto mais a gente tem consciência sobre esses grupos que a gente está pertencendo, mais a nossa identidade vai estar firme na gente, mais a gente vai poder
refletir e polir quem a gente é. Polir no sentido de lapidar, como um diamante bruto, sabe? Que tá dentro lá uma joia maravilhosa, mas por dentro tem umas pedras meio rústicas, então você tem que polir essa pedra até que brote lá de dentro uma joia. Então, esse processo de polir também é um processo de participação, é um processo de pertencimento, de conversar, de usar a palavra, de ter consciência do que está acontecendo. Então, é um processo lindo esse de você entender quem você é, de entender que o mundo do trabalho, independente de qual trabalho você venha desenvolver, gera uma identidade em você e deve gerar pertencimento. Então, os médicos, os advogados, os trabalhadores da limpeza, os trabalhadores rurais, os vendedores, comerciantes, cada um tem os policiais, os professores, os profissionais de saúde, os enfermeiros, cada um deles tem uma lógica e devem ser lógicas que se complementem para o funcionamento de uma sociedade complexa, saudável, que funcione bem. Então, quando existe muito atrito entre essas diferentes percepções, um grupo profissional pode pensar, eu sou mais importante porque eu uso meu intelecto, porque eu estudei muito. Isso daí vai gerar problema, porque, na verdade, todas as profissões são complementares. Então, todas elas têm que ser pensadas e vividas para gerar bem-estar para todas as pessoas. Então, um exemplo muito lindo é você pensar que tanto o médico, a enfermeira, os profissionais de saúde, quanto os profissionais da limpeza, os garis, que normalmente têm um status muito baixo, as pessoas não valorizam muito essas profissões, ambos estão trabalhando para a saúde pública. Ambos estão trabalhando para o bem-estar das pessoas. Imagina como seria viver num mundo que não tem saneamento básico, não tem gari, não tem pessoas para cuidar da limpeza. Como é que seria? Um monte de peste, né, de rato, doença, meio complicado. Então, os profissionais da limpeza, que têm um status social normalmente baixo, infelizmente, e os profissionais de saúde, que normalmente têm um status social mais alto, especialmente os médicos, ambos estão trabalhando para o bem-estar coletivo, para a saúde pública. Então, essa construção social da realidade, ela tem que ser externalizada pela palavra. Então, quando a gente fala, quando a gente troca, quando a gente pensa sobre ela e externaliza com palavras, então ela volta e se interioriza dentro da gente de novo. Isso é um processo que a gente faz coletivamente. Isso aí a gente vai construindo a nossa realidade. Então, daí também, de novo, a gente pensar a importância das aulas de sociologia, porque tudo isso a gente vive, não é mesmo? Então, quando a gente para pensar, olhar de maneira consciente, refletir, e eu posso falar sobre isso, então, esse é um processo de transformação. Então, eu estou vendo que existem injustiças, então eu vou refletir sobre isso e vou poder falar, não quero mais que isso aconteça. E isso vai gerar transformação na realidade. Devagar, mas muda. Então, esse processo de construção da realidade social, ele é tanto externo, quando você fala, e ele tanto se interioriza e se transforma através dos processos educacionais, dos processos de socialização, não é? Então, vocês vão ser pais, vocês vão ser tios, vocês convivem com outras crianças, vocês são responsáveis como essas gerações mais jovens vão ver o mundo, como que a gente trata populações que normalmente sofrem injustiça, como as populações indígenas. O que a gente fala sobre os povos indígenas? É nossa responsabilidade perceber, a valorizar e perceber que são populações que sofreram injustiça ao longo de um processo durante muitos anos, né? Então, como a gente pode contribuir para o bem-estar de todos os povos? Então, o simples fato de ver, pensar, falar, eu estou transformando o mundo. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês
E também fazendo conexão com a nossa primeira aula, né, que foi sobre tipos de conhecimento, que a gente viu que tem o conhecimento do senso comum, conhecimento científico, filosófico, religioso. Então, a gente ter esse entendimento que diferentes povos, diferentes grupos sociais geram conhecimento, diferentes comunidades geram conhecimento. Isso é um processo maravilhoso. Então, você pensar que a nossa comunidade escolar, não, mas a gente não é universidade, então a gente não vai gerar conhecimento. Na escola a gente só aprende as coisas que outros já fizeram, então a gente vai estar no processo de manutenção. Tá, pode ser. Mas também pode ser que, será que a gente não consegue perceber alguma coisa interessante sobre o nosso próprio mundo, sobre a nossa própria realidade e construir um entendimento, fazer perguntas sobre por que as coisas são assim e gerar respostas? Então, nossa comunidade escolar pode fazer isso. E isso é verdade para todas as outras comunidades, inclusive as diferentes comunidades profissionais. Então, os camponeses geram conhecimento, as enfermeiras, as comunidades, os trabalhadores da saúde, eles geram conhecimento, mesmo que eles não sejam cientistas. Eles vivem, eles experimentam, e esse conhecimento é importante. São diferentes saberes, existem muitos saberes. Então, é importante valorizar. Os jovens da periferia têm muito conhecimento sobre diferentes realidades dos jovens, sobre a realidade da periferia, sobre como é a vida na cidade. E esse é um conhecimento importante. Ele pode não ter passado pelo crivo do conhecimento científico, que tem métodos, conceitos, uma comunidade científica para validar, mas é um conhecimento importante. Claro, tem que passar por aqueles aspectos assim, de validade, né? Não vamos dizer que pode falar qualquer coisa, replicar preconceitos. A gente tem que se apoiar nos conhecimentos que já existem no mundo, que já estão difundidos. Então a gente não vai sair por aí uma comunidade, se junta e começa a falar abobrinha e dizer que tudo pode, tudo é válido. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que nós temos que valorizar os saberes das populações, dos povos. E o processo de participação gera avanços, porque existem diferentes olhares, existem diferentes culturas. Então, qual é o saber que circula na nossa escola que a gente quer ajudar e levar à frente para que ajude a nossa cidade como um todo? Importante, né? Então, para finalizar, eu queria deixar para vocês uma pergunta simples, uma pergunta de reflexão, tá? E se você quiser escrever um pouquinho para mim, no comentário particular lá na plataforma, ou em algum outro espaço, eu fico feliz de receber. Então, a pergunta é: quem sou eu? Não eu, quem é você? Nesse sentido. Então, fala um pouquinho sobre a sua identidade. Quais são os grupos, os espaços sociais, as comunidades, as instituições que você frequenta, participa, pertence, que geram identidade. Então, um forte abraço e abraço e um beijo e vamos seguir conversando, tá bom? Até breve, até a semana que vem.